Vamos agora tratar da conferência. Quero agradecer à organização do evento por ter me convidado para falar sobre o ambiente digital, uma nova forma de comunicar. Será um bate-papo bem inicial, né, para que a gente possa ir aos poucos fazendo uma aproximação dessa temática dentro do módulo Educação e Sexualidade. Estarão alguns autores, né, comigo, Alfonso Lopes Quintás, que é um pedagogo espanhol, Carl Rogers, que é um psicólogo, que vai com algumas falas, o Papa Francisco e Bento XVI. Então, durante a aula, nós vamos estar ouvindo um pouco as falas, os pensamentos desses autores, para que possa, assim, nos iluminar diante dessa realidade que nós estamos inseridos no século XXI, do ambiente digital. E eu começo trazendo a fala de Bento XVI, Joseph Ratzinger. Em 2011, ele já dizia que nós estaríamos numa situação de emergência educativa. E ele assinalou, né, essa questão de uma situação de emergência educativa, ou seja, a necessidade de educar e transmitir razões para viver. A necessidade que nós temos de transmitir, como você pode estar vendo aí nos slides, essas razões para que as pessoas vivam. E quando Ratzinger disse isso lá em 2011, nós temos depois o Papa Francisco, que quando perguntaram a ele sobre a pandemia, ele disse: o mundo está abalado devido à crise causada pela pandemia do Covid-19. Não podemos sair iguais de uma crise e será preciso tempo e esforço para sair dele. O mundo está abalado devido à crise causada pela pandemia do Covid-19. Não podemos sair igual de uma crise e será preciso tempo e esforço para sair dela. O Papa Francisco nos coloca de forma bastante inseridos nesse ambiente, né, que estamos vivendo da pandemia, e como não sair dessa crise iguais como nós estávamos. Um economista trouxe algumas características do século XXI, Joe Hamilton, e ele é um economista, porém ele apontou, né, 4 características que, vamos dizer assim, denotam o que nós estamos vivendo no século XXI. As múltiplas ofertas. Então, nós vivemos hoje, como nós estamos vendo nesse módulo de educação e sexualidade, a necessidade de nós, pais, educadores, nos formarmos para educar. Então, também as crianças, os adolescentes, os jovens e nós, adultos, né, independente da idade que nós tenhamos, temos diante de nós múltiplas ofertas, tá? Hoje mesmo, quando nós acompanhamos, por exemplo, a nível pedagógico, né, escolar, um adolescente, um jovem de 17 anos, fala: que faculdade você vai fazer? Né? Então, você pega aí um curso de comunicação e você tem infinitas possibilidades e ofertas para fazer uma faculdade. E outras milhares de ofertas. Então, a capacidade de escolha requer, nesse século XXI, que nós estejamos muito mais educados na tomada de decisões e a capacidade de escolher, desde a criança pequena, o adolescente, o jovem e nós adultos. Outra característica, a ausência de paradigmas. A falta da referencialidade, de pessoas que nos inspiram, nos espelham, e nós vamos falar um pouquinho do ambiente digital e aqueles desafios que eles nos trazem, por talvez trazer muitas pessoas, né, referências, e acabar sem nenhuma referência, né, que nós vamos falar um pouco. Uma terceira característica, a ausência de limites. Né? Nós temos o Wi-Fi sem limites, nós queremos o cartão de crédito sem limites, nós nos achamos sem limites, né? A tecnologia nos coloca uma falsa ideia que nós somos sem limites, né? Pela possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porém, essa ausência de limites nos impede de reconhecer que, pelo contrário, somos limitados e precisamos encarar essa realidade. Uma outra característica do século XXI apontada por ele é o sistema de novas relações. Então, nós vemos hoje aí novos tipos de relacionamentos que se mostram na sociedade no século XXI.
E dentro de todas essas características, nós temos o ambiente digital. O ambiente digital exige de nós uma capacidade de utilizar essa nova linguagem. Não só para a gente ficar antenado no tempo, né? A gente vamos ter que nos reinventar, essa palavra está bem em moda, né? Reinventar, ressignificar, fazer de forma nova. Sim, também. O ambiente digital provoca em nós essa capacidade de utilizar novas linguagens para estarmos em sintonia com os tempos, mas também encontrarmos novas formas de expressão para alcançar o coração humano. Por exemplo, esse seminário, né? Nós estamos realizando esse seminário em 2021, dentro de uma crise pandêmica, num ambiente digital. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, depois esses vídeos vão estar lá, você pode escolher a hora que você quiser assistir, né? Você pode daqui 2 meses se organizar e assistir esse vídeo ou não assistir. Então vejam que o ambiente digital ele vai nos dando essa possibilidade de nós encontrarmos novas formas de alcançar o coração do homem. E quais seriam as contribuições do ambiente digital? Favorecer formas de diálogos e debate que se realizadas com respeito e cuidado pela privacidade, com responsabilidade e empenho pela verdade. Então, uma das grandes contribuições do ambiente digital é favorecer o diálogo. A pessoa comunica a si mesma. Nesse momento eu estou aqui, né, me comunicando com você, e além das minhas palavras, eu estou me comunicando. A minha pessoa inteira está se comunicando. Então, essa é uma grande contribuição do ambiente digital. E quais são os desafios? Quais seriam os desafios que o ambiente digital nos proporcionam, que vão influenciar diretamente ou indiretamente na educação do seu filho, da sua filha, né, dos seus alunos, dos seus sobrinhos, dos seus afilhados, dessa geração que está aí, né, vivendo nesse século junto conosco. Os desafios do ambiente digital é a popularidade, né? Então, significado e a eficácia parecem determinados mais pela popularidade do que pela importância intrínseca e validade. O negócio é ser popular. Inclusive na escola as crianças têm isso, né? Eles falam, na escola eu sou nerd, eu sou popular, né? Então o ambiente digital, você pega uma coisa e fala, hoje eu acordei e quero ser popular, né? E às vezes também dá alguns problemas isso daí, né? A pessoa pode ficar com uma autoestima um pouco baixa, né? Mas o ambiente digital, ele traz esse desafio da popularidade ao ponto de perder a importância das coisas que estão interiormente são válidas, né? A popularidade, às vezes, está mais ligada com a celebridade e com estratégia de persuasão do que da lógica da argumentação. Entende? Então, a pessoa vira celebridade, mas você vai... E aí parece que vai dando assim uma anestesia no nosso cérebro e a gente não consegue engolir aquilo pela popularidade sem pensar o pensamento daquela pessoa que está falando conosco. Se existe uma lógica de argumentação, né? Então, esse desafio da popularidade nos coloca diante dessa necessidade de observarmos, de termos calma, de vamos ver. Você conhece fulano? Não, eu não conheço. Para fazer esse seminário mesmo, a pessoa falou, você conhece o fulano? Ele tem muitos seguidores, ele pode fazer esse tempo. Eu falei, não, eu não conheço. Eu não conheço essa pessoa ainda. Quero conhecê-la. Então vejam que a popularidade coloca esse desafio dentro do ambiente digital, né? Um outro desafio é o excesso de informação. O excesso de informação, o risco de que o sensacionalismo prevaleça. Então, a velocidade de informação supera a nossa capacidade de reflexão. Calma. Então, esse excesso de informação requer de nós discernimento. Discernimento. E para ter discernimento precisamos ter
olhar, isso é milho, isso é feijão, isso é arroz, né? O que é o quê? A essência das coisas, o que essas coisas são em si mesmas e como elas se relacionam. Então, o ambiente digital, ele nos favorece esse excesso de informação e nos desafia a apurar cada vez mais o nosso discernimento. Um outro desafio que o ambiente digital nos provoca, e quando eu digo nos provoca, também aos nossos filhos, muito mais até, porque já nascem, né, dentro dessa tecnologia, inclusive diante do que nós todos, né, de uma forma ou de outra, pais, mães de famílias, educadores, estamos vendo a nível de educação, porque as aulas estão online, estão remotas, né, ou de sistema híbrido. Então, o contato com o ambiente digital é fato, né? Fato. Então, como primeiro conscientizar-se que existem esses desafios e o que eles requerem de nós, de personalidade, de atitudes, de desenvolvimento de algumas habilidades e também virtudes. Um outro desafio é o isolamento. Fechamento às nossas ideias ou mesmo a determinados interesses políticos e econômicos. Porque aí tem os grupos, né? Então a gente faz o grupo do Bolinha, a gente falava, né? Grupo do Bolinha, grupo da Luluzinha, né? E hoje no WhatsApp a gente tem os grupos. E nos grupos, que não estou falando nada que não tenham que ter os grupos, né? Porém, geralmente, o critério, talvez, dos grupos são aqueles que pensam como eu. Porque ali eu vou estar confortável, né? Então, aí começam a ter aqueles guetos, né? Os guetos que vão se formando, se fortalecendo, com dificuldade de ouvir um outro diferente de mim. E isso aí, eu não vou nem entrar aqui a nível histórico, mas assim, entendem? Como que esse fechamento às nossas ideias, né? Achar que a gente tem a razão, que somos os donos de tudo, vai favorecendo esse fechamento e esse isolamento. E o desejo de conexão digital pode acabar por nos isolar do nosso próximo, de quem está perto de nós. Então, um isolamento que a pessoa está perto e está longe, né? E isso acontece, né? Acontece e é um desafio que nós vivemos. O ambiente de comunicação digital pode ajudar-nos a crescer ou, pelo contrário, nos desorientar. Bom, diante de todo esse quadro, né, de desafios do ambiente digital, eu tenho uma pergunta a te fazer. Estes limites justificam rejeitar os meios de comunicação? O que você pensa? Então, vamos rejeitar os meios de comunicação, vamos rejeitar o ambiente digital. Esses limites justificam uma rejeição aos meios de comunicação? A proposta que Ratzinger, né, como também o Papa Francisco, nas suas conferências para os comunicadores, né, no Dia Internacional da Comunicação, é que não. Precisamos abrir as portas ao ambiente digital, né? Precisamos encontrar possibilidades dentro desse ambiente. Uma outra pergunta que Papa Francisco e Ratzinger nos fazem com relação ao ambiente digital é: haverá alguma coisa no ambiente digital que nos ajuda a crescer em humanidade e na compreensão recíproca? Quantas pessoas durante essa pandemia se aproximaram pelo ambiente? Eu vi muitas cenas como essas, né, que faziam as teleconferências, né, para poder mandar um beijo, um abraço, dar parabéns, né? E aquele gesto para que pudesse amenizar a dolorosa situação enfrentada, ou pela doença, ou pela morte. Então, haverá alguma coisa no ambiente digital que nos ajuda a crescer em humanidade e em compreensão recíproca? Segundo os documentos da Igreja sobre os meios de comunicação, sim. Que existem, sim, alguma coisa que nós podemos encontrar. E como fazer? O como é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? E Ratzinger diz, Francisco diz, como? Para o Papa Francisco, comunicação é proximidade. Ele, inclusive, trabalha muito o ícone do bom samaritano nessa carta. Então, se aproximar. Ratzinger diz: vontade de se doar aos outros, disponibilidade para se deixar envolver pacientemente e com respeito nas questões e nas dúvidas no caminho da verdade e no sentido da existência humana. Aproximarmos. Como? Isso existe de nós, que eu vou falar um pouquinho no final da aula, que é a criatividade.
existem várias maneiras. Aqui eu vou atentar somente a duas, né? Escutar e ouvir e criatividade. Escutar, eu vou falar baseado em Carl Rogers, né? Que é um psicólogo que tem um livro, inclusive, Tornar-se Pessoa. E ele trabalha muito a questão da escuta. E a criatividade com Afonso Lopes Quintas, que é um pedagogo espanhol. Então, eu vou mostrar para vocês nessa charge. Vamos começar pelo escutar e o ouvir. Tá? Então, como vocês podem ver aí, essa é uma charge que a gente tira, né, da internet. E aí ele pergunta, precisa passar o outro slide, Alex? Só vou esperar. Tá? É que aqui para mim, para o retorno, não tá. Tá? Tá? Então, ele diz assim, eu perdi tudo. Dinheiro, emprego, família, amigos. E o outro responde, drogas? Não. Me viciei em discutir política nas redes sociais. Né? E, do outro lado, a criança com o celular diz, antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Né? Então, vejam como que o escutar e o falar parte sempre de um quadro de referências, como nós podemos ver nessa outra imagem. E Carl Rogers nos convida a falar a partir do ponto de vista e o meu quadro de referência. O que você está vendo, um 6 ou um 9? Como que eu escuto o outro? Como que eu ouço o outro? Como está a minha capacidade de escuta dentro desse ambiente digital? Que as crianças, que os adolescentes, que nas aulas, né, que as crianças vão tendo, escutar o professor, que é um desafio muito grande também do professor em dar a aula. Então, essa necessidade de aprimoramento da nossa escuta, do nosso ouvir. E nós vamos ver agora 2 vídeos do TikTok. Aqui nós não vamos entrar numa análise de discurso, né, sobre essa rede social, mas para a gente ilustrar de forma superficial, né, porque os exemplos nunca conseguem abarcar aquilo que a gente gostaria de dizer de forma enfática. Porém, esses vídeos mostram um pouco essa questão do quadro de referência do adolescente que fala com a mãe e a mãe que fala com o adolescente. Então, nós vamos colocar os 2 vídeos e aí nós vamos ouvir, né, o diálogo, independente de uma análise de discurso do TikTok, mas a questão da escuta. Fazer isso dói tanto em mim quanto em você, tá bom? Se dói tanto em você, mãe, então me empresta o chinelo. Me empresta o cinto aí. Só quero testar uma coisinha. É sempre bom lembrar que essa aqui é a minha casa, tá? Com as minhas coisas. Se a casa é sua, por que eu tenho que lavar a louça? Os pratos é seu, o copo é seu, as tigelas são suas. Você deveria parar de usar esse celular aí, essas redes sociais, porque isso faz muito mal, sabia? Então por que você não apaga o Facebook, né? Apaga o Facebook, apaga o Candy Crush, para de mandar memes do Minions de bom dia. Hein? Pior que nem doeu em mim. Vitor! Moleque, você não tá vindo te chamar, não? Você tá surdo? Mano, já tem meia hora que eu tô te chamando ali e você não vem. Culpa desse celular aí, tá ficando surdo. Vem aqui agora. Hein? Se eu tivesse passando mal, eu tinha morrido. Ai, o bichinho, gente. Ô, mãe! 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 Ai, eu não consigo ler as coisas. Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! Mãe! Ui! Menino, que susto! O que você tá fazendo parada aí igual a alma? Eu tô aqui, tem meia hora te chamando. A senhora pode... Ah, mãe tá resolvendo o negócio aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Mata a gente do coração, é? Tem idade mais pra isso, não. Acabou o vídeo? Os 2? Sim. É que aqui para mim o retorno a gente vem um pouquinho atrasado. Vejam só, são assim algumas incoerências das nossas falas, né? E ali, né, é claro, ele faz esse diálogo e dependendo do quadro de referência, né, de onde eu estou, aquilo passa a ser A ou B.
né? Então, essa dificuldade de ouvir a partir de onde o outro está, isso é muito complicado na nossa vida cotidiana e nas nossas realidades profissionais, nas nossas realidades familiares, entre esposo e esposa. Então, vejam que quando o Carl Rogers traz essa, vamos dizer, possibilidade de aprimorarmos a escuta, nós podemos dizer, como que eu posso fazer para que os meus filhos me escutem? Boa pergunta, né? Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para que a nossa escuta em casa seja melhor? Os professores, o que eu posso fazer para que eu possa escutar melhor o que o aluno está dizendo? Né? E isso vai tendo possibilidades dentro do ambiente digital, se nós despertamos em nós essa capacidade de escutar. E por que ouvir assim não é um caminho a ser seguido, né? Por que a gente não escuta o outro a partir daquilo que ele está dizendo, que ele está vivendo? Porque é muito complicado fazer isso. Porque isso exige de nós, como diz aí no próximo slide, coragem, né? Se ouvimos assim, nós corremos o risco de nós mudarmos. Então, aí na cena do TikTok, algumas escutas iriam fazer com que a mãe ou o adolescente mudasse algumas coisas na vida dela e na vida dele. Então, é melhor fazer uma coisa um pouco mais repressora e falar, olha, fica quieto, né? E de vez em quando a gente lança a mão disso mesmo. Porém, vejam que como isso perde a oportunidade, né? A oportunidade de mudança. E nós falamos, nós queremos mudar os jovens, queremos mudar os adolescentes, nós queremos mudar as crianças. Bom, a escuta pode ser aí um primeiro degrau para que essas mudanças aconteçam. Eu quero agradecer às pessoas que estão interagindo no chat, né? Limite, prudência e sabedoria a usar os ambientes digitais. O ambiente digital bem usado nos ajuda e muito, amplia nossas relações e nos oportuniza muitos conhecimentos. Uma outra forma que pode nos ajudar é o como nós abrirmos, né, esses meios digitais e nos inserirmos neles, é suspender reações e juízos. Né? Então, provavelmente você está assistindo essa aula e está já pensando, essa aula foi boa, essa aula foi ruim. Ao final de cada conferência que nós fomos fazendo no seminário, nós vamos dando juízo das coisas. O tempo inteiro, a imagem não está boa, ela está com o cabelo assim, ela está com a roupa tal. Nós vamos fazendo juízos, né? E às vezes o juízo acaba sendo, que nós fazemos e devemos fazer, usar, né, inclusive deles, porém nas relações interpessoais e dentro desse ambiente digital precisamos acalmar, né, parar aqui, dar uma suspendida nesse juízo e constatar a realidade. Para que nós não saiamos assim, dando tiro para todo lado ou conceituando algo de forma que não seja verdade, né, que não seja o fato em si, né, e coisas da nossa cabeça. Uma outra dica é a capacidade de escutar com, né, e reduzir o número de juízos de valor sobre. Então aqui a gente tem essas duas preposições, né? Escutar com a pessoa. Como é difícil a gente escutar com a pessoa, né? Geralmente a gente está escutando a pessoa e já está fazendo um juízo do que ela está falando. Isso a nível educativo, com as crianças, com os adolescentes, quantas vezes a gente tem que dar um passinho para trás, porque a gente já vem com julgamento sem antes perguntar, né? Eu costumo dizer, para saber de uma coisa sobre uma pessoa, se ela fez ou não, pergunte a ela. Isso se ensina em casa. Tá tomando café da manhã, tá almoçando, tá na escola, começa a falar de alguém, tá. Espera, alguém já foi falar com ela sobre isso? Isso é educação. Isso se passa. Isso é igual o suor, né? Que a gente tem quando a gente fica suado, quando a gente faz uma atividade física, a gente sua, a gente transpira. Então, isso é algo que a gente transpira. Se eu faço um suco de laranja, esprema a laranja, vai sair a laranja. Então, vejam que a educação da pessoa a partir da sexualidade, ela tem várias oportunidades durante o nosso dia a dia. E a escuta seria aí um pilar, né, uma das maneiras de nós abrirmos o nosso entendimento, o nosso intelecto e também o nosso coração ao ambiente digital. E agora com Afonso Lopes Quintas, para encerrar, vou falar bem rapidamente do que ele traz bem mesmo sobre a criatividade. Né? A criatividade, ela já é algo que emerge do amor. Né?
quanto a gente costuma dizer assim, vamos saber o termômetro de quanto eu amo, né? É o tanto que eu tô com a minha criatividade em dia, né? E descobrir realidades que oferecem possibilidades. Essa sensibilidade é humana. Né? A sensibilidade, ela é humana. Então, descobrir essas realidades que nos oferecem possibilidades é o nosso olho que vê. É a nossa memória, a nossa imaginação. Podemos estar num ambiente mais tecnológico, como eu estou aqui, diante de um ar-condicionado, não sei quantos graus, né? Estou vendo uma câmera, um monitor, aliás, vários computadores. Não estou vendo, né, uma pessoa, não estou vendo você. Porém, a comunicação, quando ela tem a sensibilidade que é humana, ela é capaz de transformar aquilo que é a realidade em possibilidades. Uma outra dica que Afonso Quintas nos dá é transformar objetos em âmbitos. O que significa isso? Às vezes, colocar a mesa. Vamos colocar a mesa do café. É um objeto. Colocar a mesa. Como que eu posso fazer desse objeto uma forma de ensino? Para se entender o sentido de colocar a mesa, a essência de colocar a mesa, por que se colocar a mesa, qual vai ser o bem que vai ter a colocar a mesa. Entendem? Então, você vai transformar esse objeto, o celular, um quarto bagunçado de um adolescente, o pedido de ir para uma festa, né, com aqueles amigos, o jogo de futebol que eu quero ir com os meus amigos, aquela pessoa que eu estou começando a me encantar e quero namorar com ela. Então, situações objetivas, né, que nós vivemos e que os filhos, as crianças, os púberes, os adolescentes, os jovens vivem. Como transformar tudo isso em âmbito? Como ensinar a ver a essência, né, de cada acontecimento, de cada realidade que a vida nos oferece, vivendo. E com esse olhar, com essa escuta e com essa sensibilidade. E o lar, a vida cotidiana, é o lugar por excelência para esse encontro. Estamos em pandemia, estamos em fechamento, né? O São Paulo, eu acabei de receber, ainda agora, quando eu fui para o intervalo, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem aqui em São Paulo, né? Fechado, tudo vermelho. Como fazer dessa casa, desse local, desses objetos que estão aí na sua casa, dessas realidades, um lugar por excelência de encontro, de criatividade, de sentido e de plenitude de vida. Esse é o nosso desafio. Aceitarmos a realidade e olharmos nela possibilidades de podermos amar e fazer com que as pessoas também se sintam amadas. Muito obrigada pela sua presença no nosso seminário. Nós vamos dar um intervalo de 8 minutos e nós voltamos com o Tiago Marcon, que vai nos falar sobre a pornografia e as suas consequências na saúde mental. 8 minutinhos e nós estamos de volta para encerrar o módulo 3, Educação e Sexualidade.